Amigos, enquanto o mundo suspira aliviado com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil, porque sabe que a ascensão deste homem vai representar a volta da democracia, vai representar novas relações internacionais do Brasil com o mundo, vai representar alívio para o clima. Um grupo de idiotas, possivelmente capitaneado por esse Silvanei Vasquez, que é diretor da Polícia Rodoviária Federal, esse que tentou bloquear as estradas do Nordeste para prejudicar a eleição de Lula, esse que é bolsonarista, amigo da família, amigo do Bolsonaro, certamente foi o mentor de tudo e está sendo agora o mentor desta bagunça, desse bloqueio das estradas, sob o argumento de que eles não aceitavam o resultado das eleições. Eles não sabem o que é democracia, não sabem. Mas eu entendo bem o que está acontecendo. Vejam, Bolsonaro perdeu. Entrou no silêncio total. Talvez se manifeste amanhã, porque amanhã é dia 2, finados, dia dos mortos, e ele é um morto político. Então ele vai ver que ele vai anunciar. Mas o que ele quer antes? Ele quer antes criar todo este tumulto que está acontecendo no Brasil. As estradas bloqueadas por quem? Pelos caminhoneiros. Ele queria, na verdade, tanques de guerra, mas o exército disse não. Aí ele colocou os amigos caminhoneiros, para quem ele está pagando auxílios, e resolveram fazer bloqueio nas estradas todas. O STF já determinou a retirada desses caminhoneiros, e eles insistem. Esta confusão vai continuar ainda. E por que vai continuar? Vamos lá. Qual é o maior medo que o Jair Bolsonaro tem hoje? É a prisão. Porque existem muitas denúncias que serão apuradas no momento em que ele perder o privilégio da imunidade presidencial. Na hora que ele se tornar um homem comum, como eu, como você, ele vai ter que ser julgado por todas as atrapalhadas, por todas as safadezas, por todo o tipo de comportamento ilegal que ele tomou durante o governo. Fora outras coisas que aparecerão certamente no decorrer do tempo. Mas o grande medo dele é Bangu penitenciária. O grande medo dele é ir para a cadeia. E ele, então, qual é a tática? Não vou reconhecer. O problema dele, ele não reconhece, mas o mundo inteiro já reconheceu. Os próprios amigos dele já reconheceram. Mas ele quer vender caro essa rebeldia para evitar a prisão futura. O que ele quer é criar tumulto para depois vamos negociar. E a negociação qual é que é? Cadeia para mim não. É esse o medo do senhor Jair Bolsonaro. É por isso que ele está criando, com a conivência do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, esses bloqueios. Esse moço já devia também ser preso. Sim, porque ele já fez estripulias no domingo para tentar ajudar o seu camarada. Esses bloqueios. E se alguém vier me falar, a eleição foi apertada, lógico que foi. Quantos nordestinos deixaram de votar por causa dele? Um nordestino andou 25 quilômetros a pé para poder votar. E outros também tiveram que caminhar. Mas muitos desistiram, não votaram. Porque este era o esquema montado pelo diretor da Polícia Rodoviária Federal, junto com os filhos do Bolsonaro, que não foram no debate anterior, porque já estavam armando esquemas, certamente. Aí o que aconteceu? Bloqueio no Nordeste. Eles achavam que ali era, se tirasse o voto do Nordeste, o Bolsonaro ganha a eleição.
Olha, tirou muito, porque a diferença não era de 2 milhões, era maior. Eles aliviaram a diferença fazendo essas estripulias. Ele não bloqueou estradas em Santa Catarina, ele não bloqueou estradas no Rio Grande do Sul, ele não bloqueou estradas no Paraná, ele bloqueou estradas no Nordeste. Então vejam, nós estamos diante de um fato. As estradas estão sendo bloqueadas mesmo depois de todas as manifestações favoráveis à vitória do Lula. Lula é o presidente, o Bolsonaro. Cai fora. Se você quer se livrar, fuja agora. Porque se você ficar, você vai ser preso sim. Não só você, como aquele outro que está querendo agora fugir do Brasil, porque tem dívidas enormes com o fisco, dívidas essas perdoadas por ele. Todos, vocês sabem bem, sabem de que eu estou falando. E tem mais, tem outros, lá do Ceará, aquele que tem uma cadeia de restaurantes. Tem vários que se locupletaram durante o governo. Eu insisto em dizer, o bolsonarismo não tem 50% de votos. 25% sim, porque são aqueles adeptos da pedofilia, aqueles racistas, aqueles preconceituosos, aquelas figuras nefastas que acompanharam sim e que fazem parte dessa fatia de brasileiros. Os outros 25% de brasileiros são aqueles que andam conforme o vento e que foram ajudados, porque bilhões de reais foram gastos nessa campanha pelo Bolsonaro. Certo? Tirado de quê? De orçamentos secretos, de empresários que foram beneficiados por ele antes. Isso sim, foi muito dinheiro despejado nesses 25% para poder votar no Bolsonaro. Nem assim. Sabe por que nem assim? Porque você se defrontou com uma figura extraordinária que se chama Luiz Inácio Lula da Silva. E preste atenção, Brasil, se não fosse Lula, nenhum outro candidato conseguiria vencer esse nefasto que usou dinheiro muito para tentar ganhar a eleição. Raciocine, por favor, porque agora ainda tem idiota falando. Durmam. Vocês já tiraram as bandeiras, já se afastaram do cenário, vocês estão preocupados com vocês mesmos, porque vocês são idiotas, ignorantes, burros, patifes, gente que não presta. Essa gente que acompanhou, sim. Não estou falando dos 25%, estou falando só dos primeiros 25%, certo? E vamos parar com essa história. Foi uma eleição apertada? Não, foi a eleição mais suja de todos os tempos. Mais suja de todos os tempos. Muito dinheiro nosso foi gasto comprando votos. E por isso que apertou. Certo? O povo sem dinheiro, apertado, morrendo de fome, eles iam lá entregar dinheiro para votar, criando situações desastradas. Empregados foram subjugados. Tudo foi uma campanha suja, imunda. Por isso é que foi apertado. Meus amigos jornalistas, vocês discutem, mas vocês não falam coisas cruciais. Vocês não perguntam por que é que a pistoleira espanhola está aí, ainda falando grosso. Vocês não perguntam por que é que este diretor da Polícia Federal, que foi responsável por tudo, está sendo responsável, por que ele não é punido? E aí vocês ficam falando, foi uma eleição apertada. Foi uma eleição apertada, mas vocês não dizem por que foi apertada o dinheiro, os bilhões que foram gastos. Então, eu chego à seguinte conclusão. O Jair Bolsonaro está muito preocupado com a cadeia. Este é o grande problema. Essa situação criada
indiretamente por ele, nas estradas, é para tentar, vamos negociar, anistia para mim e o Brasil volta a ficar tranquilo. Não! Punição para quem destruiu o país. Desculpe, mas essas coisas me revoltam. Um grande abraço a todos. Viva o Brasil com Lula. Viva o Brasil com esta bandeira, que agora é nossa, entende? É do povo brasileiro. Viva a seleção brasileira, que vai disputar a Copa do Mundo. Lamento por Neymar, lamento, mas não lamento por Tite, não lamento pelos outros jogadores. Um grande abraço a todos.